E este salmo, Salmo 34, 8, 9 e 10, eu gostaria de ler com os irmãos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia hoje, né? As pessoas não abrem quase, ligam a Bíblia no celular, né? Tem aqui no telão também, nós usamos agora a versão NVI. Salmo 34, do 8 ao 10, se você puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Esse salmo nos diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar fome, necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Amém. Você pode se assentar. O escritor deste salmo é alguém muito importante na história da humanidade. Nós podemos escolher passar nesta vida e não deixar história. Nós podemos planejar a nossa vida para deixar um pequeno legado. Ou nós podemos planejar a nossa vida e deixarmos o nosso nome marcado na história. E o escritor deste salmo, o grande rei Davi, ele decidiu deixar o seu nome marcado para a posteridade. Não apenas o seu nome, mas as experiências que ele viveu. Ele compartilhou nos salmos e nos seus escritos, para que hoje, eu e você, em 2025, pudéssemos nos beneficiar daquilo que ele aprendeu e decidiu nos ensinar. Existe um autor, o Dr. Mike Murdock, ele diz assim que nós podemos escolher aprender com os nossos próprios erros, ou aprender a escolher com o erro dos outros. Se aprendermos com os erros dos outros, será mais barato para nós. Mas existe também a possibilidade de aprendermos com os acertos de outras pessoas. Davi foi um homem vitorioso, teve seus erros, teve as suas falhas. O único que foi perfeito foi Jesus Cristo. Davi falhou em algumas coisas importantes na sua vida. Mas assim mesmo ele decidiu viver de maneira extraordinária, construir uma história extraordinária e deixar um legado extraordinário para aqueles que viessem após ele. E neste salmo, o escritor, o grande rei Davi, ele está convidando a mim e convidando a você a termos uma experiência espiritual com Deus. Nós podemos passar por esta vida tendo apenas experiências naturais. Quais são as experiências naturais? São as experiências que o mundo nos oferece. Amizades, negócios, coisas bem-sucedidas, coisas fracassadas de forma natural. Ou nós podemos escolher termos uma experiência espiritual com Deus. Agora, nós temos que entender uma coisa. A Bíblia diz que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então, não há uma mínima possibilidade do homem natural ter uma experiência com Deus. Se nós desejarmos andar de maneira natural, jamais teremos uma experiência com Deus. Então, por isso, Davi está nos convidando a uma experiência espiritual. Esse é o primeiro ponto. E qual é a experiência espiritual que Davi está nos convidando? Ele diz assim: provem e vejam que Deus é bom. Então, ele está nos convidando a provarmos e experimentarmos
nada mais e nada menos do que a bondade de Deus. Ele está dizendo: olha, provem, vejam, experimentem a bondade de Deus. Aleluia! Neste mundo, você e eu temos provado da maldade do diabo e do mundo que é dominado pelo diabo. A Bíblia diz que ele é o príncipe das trevas, que o mundo jaz do maligno, que ele é o Senhor deste século. E quais são as experiências naturais ou experiências do mundo que nós temos? São sentimentos de frustrações, sentimentos de decepções, são crises existenciais que enfrentamos, perdas, prejuízos, doenças. Essas são as experiências do cotidiano do ser humano. O ser humano, em qualquer lugar, seja num país subdesenvolvido, seja num país de primeiro mundo, seja na Europa, seja na África, na Oceania, no Canadá, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, o ser humano natural está provando dessas experiências. Mas eu e você fomos achados por Deus. Nós éramos como ovelhas perdidas, éramos como ovelhas que não têm pastor, mas o supremo pastor, Jesus Cristo, encontrou a mim e a você, aleluia. Agora, salvos em Cristo Jesus, justificados pela obra maravilhosa de Cristo na cruz do Calvário, com o nome escrito no livro da vida, somos convidados a não mais viver segundo as experiências do mundo natural, mas provarmos da bondade de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Deus, Ele poderia simplesmente nos salvar. Se Deus salvasse, se Deus livrasse, simplesmente apenas livrasse a nossa alma do inferno, e não trabalhasse um segundo na nossa vida aqui na terra, nós já seríamos eternamente gratos ao Senhor. Mas Ele vem, nos salva, purifica as nossas vidas, nos torna justos diante de Deus, limpa-o, veja as nossas vestes espirituais, escreve o nosso nome no livro da vida, nos sela com o Espírito Santo da promessa e ainda faz um convite: vocês, se quiserem, se desejarem, podem provar da minha bondade. Oh, aleluia! O que é a bondade de Deus? Ou o que a bondade de Deus fez pelo homem no decorrer da história? Nós temos inúmeros, diversos exemplos de como a bondade de Deus se manifestou desde Gênesis até Apocalipse. E quando fechou-se o cânon sagrado, Ele continua realizando as suas obras maravilhosas, que são frutos da sua bondade. A bondade de Deus livrou o gadareno de uma legião de demônios. Aquele homem tinha uma vida terrível. Aquele homem tinha uma vida deplorável. Aquele homem, aos olhos da sociedade, aos olhos dos homens, já não existia mais esperança e solução para aquele caso. A Bíblia diz que aquele homem possuído por uma legião de demônios já não podia habitar entre os homens, já não podia habitar na sua casa, já não podia habitar em meio à sua família, já não podia conviver em sociedade. E a Bíblia diz que agora ele estava morando num cemitério no meio dos sepulcros. A Bíblia diz que homem transtornado, que oferecia perigo às pessoas que passavam por ali,
que vivia todo machucado no seu corpo, no seu físico. Mas certa feita, a bondade de Deus se manifestou naquele lugar. Quando certo dia, Jesus Cristo de Nazaré desembarcou de um barco, depois de ter enfrentado uma longa noite tempestuosa naquele mar, o Senhor Jesus desembarca naquele lugar, para que na vida daquele homem, que já não tinha mais esperança, fosse manifesta a bondade de Deus, e aqueles demônios não puderam resistir à obra maravilhosa, fruto da bondade de Deus, que se manifestou naquele lugar. E eu tenho uma boa notícia para você. O salmista está convidando a mim e a você, dizendo: venham, provem e vejam da bondade do Senhor. A boa notícia é que nós temos um adversário. O diabo, o adversário das nossas almas, está constantemente tramando contra a nossa vida, tramando contra a nossa história, tramando contra o projeto que Deus tem para mim e para a sua vida. Ele quer destruir, ele quer nos fazer ficar fracassados, como aquele homem estava diante dos homens. Mas nesta noite Deus está nos convidando a provarmos da sua bondade, e não haverá um demônio, não haverá uma potestade, não haverá uma legião de demônios que poderá resistir à manifestação da bondade de Deus. Quem sabe o diabo tem te afrontado, mas esta noite Deus está dizendo: venha provar da bondade que eu tenho a lhe oferecer. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, não estava fazendo nada contra a sociedade, apenas estava anunciando Jesus Cristo de Nazaré. Foi preso, jogado numa prisão, e agora, na manhã seguinte, ele seria decapitado. O seu companheiro de ministério havia sido morto, passado ao fio da espada, servido como zombaria, diversão e escárnio diante dos homens. E Pedro naquela noite também estava dormindo, sabendo que ao amanhecer, ele seria tirado daquela prisão, seria levado diante daquela sociedade, e naquele dia seguinte, ele seria o espetáculo, ele seria o motivo da zombaria, ele seria o motivo em que as pessoas iriam se alegrar, dizendo: mais um crente, mais um cristão, que veio querer dar uma de bom, que veio querer falar de Jesus, que veio querer falar do poder de Deus, e agora vai servir de diversão para nós. Mas eles não imaginavam que naquela noite a bondade de Deus o visitaria naquela prisão. E não existem prisões, podem estar amarrados os pés, podem estar acorrentados as mãos, podem haver grades, podem haver paredes fortificadas, podem ser colocadas sentinelas para tentar impedir e barrar o que Deus irá e quer fazer através da nossa vida. Podem se levantar da maneira que for, se a bondade de Deus se levantar, se manifestar na sua vida, não existe nada e ninguém que poderá prender. Quem sabe o diabo venha com situações, quem sabe ele não fale, quem sabe ele coloque situações na sua vida dizendo: agora é o fim, daqui você não passa, você não vai adiante. Quem sabe ele coloque pensamentos dizendo: você não adianta, você não vai além disto, você não vai conseguir avançar. Quem sabe ele use pessoas para que profiram palavras contra a nossa vida.
Murilo citou ontem aqui Provérbios, dizendo que na nossa boca existe vida ou morte, e aquele que usa a boca vai colher do seu fruto. Então nós entendemos que existem pessoas que estão dizendo, Deus te abençoe. Existem pessoas que estão dizendo, que dê tudo certo na vida dele. Existem pessoas que estão pensando, que bom que as coisas dê certo. Mas existem pessoas pensando e usando a boca contra a minha, contra a sua vida, dizendo, é o fim dele, não vai dar certo, vai acabar, eu vou conseguir destruir, há poder na minha palavra para destruir. Mas se a bondade de Deus estiver sobre a sua vida, e Deus está oferecendo nesta noite, venham, provam e vejam a minha bondade. Aleluia. A bondade de Deus livrou Paulo do veneno da víbora. Todos nós sabemos que Paulo estava a caminho de Roma, e ele falou para que eles não iniciassem a navegação. Por isso nós temos que tomar cuidado a quem estamos dando ouvido. A história, lá no final de Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e 27, está contando, narrando, dizendo, olha, não vamos sair navegando, porque a navegação será terrível. Haverá prejuízos, danos e perdas. Mas o chefe do exército preferiu dar ouvidos ao capitão do navio e não ao que o apóstolo estava dizendo. Final das contas, o navio perdeu toda a sua carga, encalhou, foi destruído pelas correntezas, e só não morreram as pessoas, 276 pessoas estavam naquele, porque Deus deu todos a Paulo. Agora Paulo em terra, estava na ilha de Malta, eles estavam fazendo uma fogueira para se aquentar do frio, e de repente uma víbora vem e morde. E aqueles que eram da região, os nativos, estavam olhando para Paulo e dizendo assim, esse aí está devendo. Este homem é pecador. Este homem, a justiça de Deus não está permitindo que ele viva, porque ele escapou da fúria do mar, mas agora não irá escapar do veneno desta víbora. Aquela ilha, toda aquela ilha, todos os habitantes daquela ilha nunca tinham visto, nunca tinham presenciado alguém que fosse picado por aquela víbora, que não viesse a inchar, que não viesse a convulsionar e que não viesse a morrer. Estava decretada a morte de Paulo. Satanás não queria que ele chegasse em Roma, porque Deus havia dito, Paulo, fica tranquilo, é necessário que você pregue a César, é necessário que você chegue lá, é necessário. Enquanto todos estavam esperando que ele viesse a inchar e a cair morto, nada aconteceu com a vida de Paulo. Sabe por quê? A bondade de Deus se manifestou naquele lugar. Existem muitas coisas, nós não entendemos, e muitas vezes nós não estamos atentos ao trabalhar do inimigo, e o veneno que ele quer lançar sobre a nossa vida, sobre a nossa história, porque o diabo só tem 3 funções: matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E quando ele lança os seus ataques, e nós sabemos quem é a antiga serpente, nós sabemos quem é essa víbora, nós sabemos quem quer ver a nossa paralisação, nós sabemos quem quer ver o fim da sua história. Mas Deus nesta noite, assim como visitou a Paulo naquela ilha, quer visitar a sua vida com a sua bondade, e nada lhe trará dano. Oh, aleluia, aleluia. A bondade de Deus livrou Bartimeu da cegueira. A Bíblia diz que aquele homem, por ser cego, ele não tinha condição de trabalhar,
E por não ter condição de trabalhar, não, naquela época não é como hoje em dia, que se recorre ao governo e se consegue aí um auxílio-doença, se consegue uma aposentadoria. Naquela época não funcionava assim. E aquele homem foi abandonado por todos. Por que foi abandonado? Porque a Bíblia diz que ele era um mendigo que se assentava à beira do caminho para viver de esmola em esmola. Viver de miséria em miséria. Um dia após outro dia, miséria após miséria. E esta é a condição que o inimigo das nossas almas nos quer. Quer nos ver em miséria física, quer ver em miséria da saúde, quer nos ver em miséria financeira, quer nos ver em miséria no casamento, quer ver em miséria na família, quer nos ver em miséria espiritual. E aquele homem estava à beira do caminho, daqui a pouco ele começou a escutar um barulho de gente andando, ele começou a escutar pessoas gritando: louvado seja esse tal de Jesus, ele me curou, ele me fez o bem, ele me libertou. E aquele homem cego, ele era cego dos seus olhos, mas tinha sua mente ligada, ele tinha sua mente conectada com Deus, ele tinha o seu espírito ligado, porque quando ele começou a ouvir, ele perguntou: o que é que está acontecendo? Quem está passando por aí? É um tal de Jesus de Nazaré, que está chegando aqui na nossa cidade. E a Bíblia diz que aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquele homem era cego, era mendigo apenas na sua vida natural, mas na sua vida espiritual, aquele homem reconheceu: existe uma oportunidade passando na minha frente. Os meus olhos físicos não conseguem ver a bondade de Deus andando entre nós, mas os meus olhos espirituais, o meu espírito está entendendo que a bondade de Deus está passando na minha frente. Há um convite para que a minha vida seja mudada. E as pessoas diziam: cala a boca, fique quieto, não mexa com Jesus, ele não vai parar por alguém como você. Mas nós somos exatamente como Bartimeu. Um dia eu e você estávamos jogados à beira do caminho, e ele veio e mudou a nossa sorte. Mas muito mais do que isto, nesta noite ele está convidando para que, assim como Bartimeu, a bondade do Senhor passou diante dele e ele não desperdiçou a oportunidade. Nesta noite, o salmista Davi, que gritou há tantos anos atrás, e a sua voz está ecoando em nossa igreja nesta noite: venham, provem, experimente a bondade de Deus. Oh, aleluia! E se você agarrar, se você tomar posse desta bondade nesta noite, coisas maravilhosas irão acontecer na sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Oh, aleluia. Aleluia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Oh, aleluia. Versículo 9, o salmista está dizendo: temam a Deus, e de nada vocês terão falta. Davi está afirmando que quando nós temos o temor do Senhor em nosso coração, e ele está falando com propriedade por experiências que ele havia passado, que temer a Deus é ter a certeza de que Deus irá conceder tudo o que for necessário para o seu sustento, para que você viva bem e possa receber os frutos da bondade de Deus. O que é temer? O que é temer a Deus?
Temer a Deus é reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Temer a Deus é respeitar a santidade de Deus. Temer a Deus não é ter medo, mas ter uma reverência que leva à obediência e à adoração. Isso é temer a Deus. É interessante que muitas pessoas, elas servem a Deus pelo medo. Se eu não entregar meu coração para Deus, eu vou mal nesta vida. Se eu não servir ao Senhor, eu vou para o inferno. Eu tenho medo de abandonar a Deus e as coisas começarem a dar errada na minha vida. Eu tenho medo de abandonar o caminho do Senhor e as coisas irem de mal a pior. Isso não é temer a Deus. A pessoa pode até ser salva e ir para o céu pelo medo, mas isso não é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é ter uma reverência que leva à obediência e à adoração. Então eu não posso temer a Deus e obedecer a Deus pelo medo. Deus está dizendo, então eu vou fazer desse jeito, porque, Deus, que será da minha vida? Não. Você tem que ter uma reverência, reconhecer quem é Deus, reconhecer a santidade de Deus, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o poder de Deus, porque se você não agir dessa forma, você jamais conseguirá adorar a Deus. Porque aquele que serve a Deus pelo medo não consegue adorar a Deus. Só aquele que teme ao Senhor verdadeiramente obedece ao Senhor, porque ele reconhece quem é Deus. É como uma pessoa esses tempos me falou assim, pastor, será que eu fiz errado? Eu estava num lugar e falaram, você não quer experimentar tal coisa? Ele disse, não, eu não posso fazer isso porque a minha igreja não deixa. Está errado. Isso aí, se for verdade no seu coração, é medo. E você não pode fazer pelo medo, você tem que fazer pela convicção. Eu conheço o meu Deus, eu conheço a santidade do meu Deus, eu conheço a grandeza do meu Deus, e Ele me disse que isso não faz bem para mim, então, porque eu reverencio, eu tenho reverência a Ele, eu não vou fazer. Aqueles que temem ao Senhor não conseguem participar do momento precioso como nós acabamos de ter, de louvor e adoração. A pessoa jamais conseguirá derramar o seu coração diante de Deus, porque ela estará sempre na preocupação e nunca na adoração. Então temer a Deus é primeiro, eu reconheço que Ele é grande, que não existe ninguém maior do que Ele. Segundo, eu reconheço que Ele é santo, e Deus é santo e por isso Ele exige santidade. E porque Ele tem feito obras maravilhosas na minha vida, eu quero andar em obediência. E esse temor verdadeiro me colocará nos caminhos da adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina a respeito do temor do Senhor. O Salmo 111:10 e Provérbios 9:10 afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por isso, Davi está nos convidando a mim e a você. Ele está dizendo, se vocês temerem ao Senhor, vocês serão sábios. E se tem uma coisa que nós precisamos nos dias de hoje, é a sabedoria. Não apenas sabedoria no âmbito, quando estamos na igreja, quando estamos em um ambiente como esse, de culto, de louvor, sabedoria todo instante, sabedoria como falar, sabedoria como resolver, sabedoria como avançar, sabedoria como retroceder, sabedoria como ir adiante, sabedoria como conduzir os negócios, sabedoria como conduzir a vida espiritual, sabedoria como conduzir o casamento, sabedoria para todos os instantes da nossa vida. Nós temos que agir em sabedoria. E se nós quisermos a verdadeira sabedoria,
a sabedoria que procede de Deus, nós precisamos começar a andar em temor. O salmista está dizendo: temam a Deus e vocês não terão falta de nada. Alguém que é sábio nunca passará por necessidade. Alguém que é sábio para lidar com o casamento nunca passará crise no casamento. Alguém que é sábio para lidar com os negócios nunca passará necessidade nos negócios. Alguém que é sábio no relacionamento interpessoal nunca ficará sem amizade. Sabedoria todos os instantes. Outra coisa, Provérbios 10, 27 diz assim, que o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Por que eu quero temer ao Senhor? Porque eu quero a minha vida prolongada. Se eu falar nesta noite que o céu é maravilhoso, que existem anjos esperando para nos buscar, para nos levar diante do Senhor Jesus Cristo, nós vamos dizer que coisa maravilhosa. E se eu perguntar, quem quer subir agora, através da morte? Ninguém, nem eu. Se tem uma coisa que eu oro, eu falo: Senhor, prolonga a minha vida. Prolonga a minha vida. Porque a morte é coisa triste, é coisa trágica. A morte é coisa terrível. Na quinta-feira passada eu fui fazer um culto fúnebre. Como é difícil você ver a família se despedindo do ente querido. Nós temos pessoas aqui que passaram por este momento. A irmã Osita que perdeu a sua filha, a irmã Helena que perdeu a sua filha. A morte é uma coisa trágica, terrível, difícil. Mas quando nós tememos ao Senhor, verdadeiramente a nossa vida é prolongada. Agora eu tenho uma boa notícia: Deus nunca faz nada, Deus nunca estende nada, Deus nunca irá nos colocar em um espaço e num tempo em que Ele não venha trazer coisas extraordinárias na nossa vida. Então se você temer ao Senhor, a sua vida será prolongada, mas não de qualquer maneira, não será prolongada para você passar tempos de crise e de aflição, mas o Senhor irá prolongar a sua vida para que você tenha de tudo e nada lhe falte. Temer ao Senhor, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Provérbios 28, 14 diz assim: como é feliz o homem que é constante no temor do Senhor. Veja aqui que o escritor dos Provérbios, ele está dizendo: como é feliz aquele que é constante no temor. Então o nosso temor não pode ser em momentos específicos. O nosso temor deve vir em uma constante. Eu temo ao Senhor quando tudo vai bem. Eu temo ao Senhor enquanto estou passando pela crise. Eu temo ao Senhor enquanto o vento forte está soprando. Eu temo ao Senhor porque eu sei que Ele irá prolongar a minha vida. Eu temo ao Senhor porque Ele me dará sabedoria, e eu irei triunfar sobre a crise, sobre a noite escura, sobre os ventos fortes que estejam soprando. Agora eu lhe digo uma coisa: nada neste mundo lhe trará felicidade. Você compra uma casa nova e aquela empolgação da casa nova passa rapidamente. 2, 3, 4, 5 meses, é a minha casa e acabou. Você pode comprar o carro dos sonhos, o carro importado, a caminhonete, seja o que for, uma moto, essa empolgação irá passar. Daqui a pouco você está acostumado, é só mais um carro que você tem. Você pode começar a namorar, casar, a empolgação do casamento irá passar. E as pessoas dizem: o dia que eu casar eu vou ser feliz, o dia que eu conseguir o emprego do meu sonho eu vou ser feliz, o dia que eu abrir a minha empresa eu vou ser feliz, o dia que isso eu vou ser feliz. Nada neste mundo, a felicidade não vem através das coisas, a felicidade verdadeira vem através do temor do Senhor. E nessa noite o salmista Davi está dizendo: vocês podem provar da bondade do Senhor.
Existe felicidade verdadeira para a sua vida. Você não precisa viver nesta aflição. Você não precisa viver nestes altos e baixos. Existe uma felicidade verdadeira, que é duradoura, que é perene, que é eficaz na sua vida. Tema ao Senhor e seja feliz. Oh, aleluia. Provérbios 22, 24 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Aquilo que eu sempre digo aqui, irmãos, o nosso Deus é o Deus da recompensa. Nada que nós fazemos em direção a Deus fica sem recompensa. A Bíblia diz que aquele que quer se chegar a Deus precisa crer que a Ele é o Deus da recompensa. Ele é o Deus do galardão. Ele é o Deus que faz coisas maravilhosas. Ele é o Deus que faz coisas extraordinárias. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são riqueza, honra e vida. Muitas vezes as pessoas ficam assim, mas por que eu vou servir ao Senhor? O que eu vou ganhar com isto? O que servir ao Senhor irá acrescentar na minha vida? O que temer ao Senhor me fará de bem? O que irá me trazer de coisas boas eu buscar ao Senhor, buscar a bondade do Senhor na minha vida? Existem recompensas extraordinárias. Primeiro, riqueza. Se alguém aqui disser que não quer riqueza na sua vida, a gente precisa marcar um exame. Porque quando está falando riqueza, não está falando apenas, como diria o ditado, de cascalho. Está falando de riqueza em todas as áreas da vida. Vamos a que mais nos interessa neste mundo? Uma saúde rica. Sem você precisar estar dependendo de remédios, de médicos, de exames, de tratamentos, de consultas e de tantas coisas. Riqueza de paz, riqueza de esperança. Você conhece alguém que não tem esperança na vida? Um dia ele está todo empolgado dizendo, as coisas vão dar certo na minha vida. De repente ele está, tudo ruiu, tudo deu errado. Não adianta, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Coitadinho, pobre que sou. Riqueza de esperança. Eu sempre oro e falo, Deus, tem coisas que os meus olhos não estão vendo. Os meus olhos espirituais não estão vendo. Os meus olhos naturais não estão vendo. Deus, tem coisas que os meus olhos espirituais não estão conseguindo ver, mas eu olho para trás e lembro das tuas promessas. A minha fé está enxergando. A minha fé continua enxergando. O que os meus olhos naturais não veem, o que os meus olhos espirituais não estão vendo, a minha fé está enxergando. Isso é riqueza de esperança. Riqueza de paz e harmonia na casa. Tem gente que fala, meu Deus do céu, vou ter que, quando sair do trabalho, eu vou ter que voltar para minha casa, que inferno é aquilo. Você conhece alguém assim? Vou ter que enfrentar minha esposa, vou ter que enfrentar meu esposo, aquela filharada. Os problemas, os vícios, tantas coisas, mas a palavra do Senhor está dizendo que aquele que teme ao Senhor tem riqueza de paz e de harmonia na casa. Então nós poderíamos aqui, aprendermos tantas áreas da vida, que nós podemos ser ricos. Riqueza espiritual. Enquanto o mundo está em desespero, irmãos. Enquanto o mundo está aí, de cabeça para baixo, as pessoas desesperadas com as notícias que ouvem, nós temos riqueza espiritual e a gente entende o que Deus está fazendo pela sua igreja, a gente entende as promessas de Deus para a igreja, que Ele mesmo estruturou e iniciou aqui nessa terra. Nós cremos nas promessas individuais que Ele tem feito e a nossa vida espiritual continua caminhando nesta riqueza maravilhosa, e não é nada, ninguém e situação alguma que pode nos abalar. A recompensa também é honra, irmãos.
Sabe que o brasileiro é meio esquisito. O brasileiro não gosta de ver as pessoas se dando bem. O brasileiro não gosta de ver o outro comprar carro bom, comprar casa, de ter um emprego bom. O brasileiro não gosta de ser honrado. O brasileiro tem uma falsa modéstia, né? Oh, pregou bem. Não, o que é isso? Cantou bem. Não, misericórdia, né? Oh, que bom que você conseguiu o emprego dos sonhos, que conseguiu o carro novo. Não, o que é isso? Irmãos, nós temos medo de ser honrados. O próprio Davi nos ensinou lá, e a gente enche a boca para falar do Salmo 23, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. O que é que Davi estava dizendo? Senhor, me coloca em pé diante dos meus inimigos, me coloca em pé diante das adversidades que eu enfrentei, me coloca de pé, triunfante diante das batalhas, para que o teu nome seja glorificado, através daquilo que o Senhor fez na minha vida. Mas ontem não era nada e hoje é tudo isso. Não tinha nada e aonde o Senhor colocou? Eu tinha certeza que ele não ia lugar nenhum, olha onde ele chegou. Não é para nos gloriarmos, toda honra seja dada ao Senhor. Se alguém quiser se gloriar, o próprio apóstolo nos ensina, o apóstolo Paulo está dizendo, glorie-se no Senhor. Mas está dizendo que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Oh, aleluia, quando você teme ao Senhor, Ele lhe dá sabedoria, prolonga a sua vida, dá verdadeira felicidade, concede riqueza, honra e garante a sua vida. A recompensa aqui é vida. Entenda uma coisa, quando nós estamos andando com o Senhor, quando nós estamos temendo ao Senhor, nós temos a garantia que a nossa vida será sustentada pelo Senhor. Então você não vai morrer um minutinho depois do que Deus tem planejado, mas não irá morrer um segundo antes do momento que Deus tem projetado para a sua vida. Sabe o que isso significa? Garantia de vida. Garantia de vida. O mundo está tão terrível. Crimes, ódios, brigas, dissensões, discussões e tantas coisas, a criminalidade com os índices lá em cima, mas nós temos a garantia de vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que teme ao Senhor, a recompensa é a vida. Aleluia. Não vai dar tempo da gente ir para o versículo 10, fica por uma outra oportunidade, né? Mas Deus é bom. Prove da bondade de Deus. Tema ao Senhor, busque a Ele com sinceridade e viva a vida abundante que Jesus prometeu. Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida abundante. Então esta palavra aqui é para que a gente coloque no nosso coração e deixe em stand-by na nossa mente, pronto para uso. Sabe o que é isso? Certa feita eu tive uma experiência que me marcou muito. Eu estava no aeroporto, e a escada rolante do aeroporto tem ali as proibições. Agora até colocaram uns palitos de aço ali para que o carrinho não passe, né? Mas um senhor, sem se atentar às proibições, ele pegou aquele carrinho que carrega as malas no aeroporto e ele entrou pelaquela escada. E quando ele entrou, eu estava a uma distância de uns 3, 4 metros dele, e eu congelei. Eu olhei e falei, ele vai se acidentar, e congelei. E aquele senhor começou a cair e a rolar com a escada e com aquele carrinho, e eu fiquei parado sem reação nenhuma, mas do meu lado estava passando um piloto que estava indo para fazer o seu voo. E a reação do piloto foi exatamente ao contrário da minha. A reação do piloto foi correr e apertar o botão de emergência da escada rolante.
E eu fiquei parado. Uau! Que diferença faz um treinamento. Aquele piloto, ele está treinado a reagir instantaneamente a qualquer sinal de perigo, enquanto ele estiver voando, mas não só quando está voando, quando ele está andando em qualquer lugar. Ele está tão treinado, a mente dele está tão treinada, que ele é rápido nas reações. Enquanto eu fiquei parado, e ali congelado, vendo aquele senhor sofrer aquela queda, o piloto foi lá e o salvou daquele momento. Então está dizendo, prove da bondade do Senhor, tema o Senhor, busque a Ele com sinceridade, viva uma vida abundante que Jesus prometeu a você. Então eu quero que você coloque essa palavra como o treinamento estava na mente daquele piloto. Quando surgir a adversidade, quando vier a palavra negativa, quando vier as situações adversas na sua vida, você vai lembrar do Salmo 34 e vai dizer, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que refugia nele. Temam o Senhor vocês que são seus santos, pois de nada terão falta os que o temem. Os leões podem até passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada terão falta. Quando chegar a adversidade, que você seja como aquele piloto de avião. Quando vier a adversidade, você diga, de nada eu terei falta, porque eu estou temendo ao Senhor e estou provando da bondade de Deus. Nada, absolutamente nada neste mundo é maior e pode superar o agir e os frutos da bondade de Deus na sua vida. Eu gostaria que você ficasse em pé.